Olá, sejam bem-vindos ao Gutcast. E hoje eu estou aqui com um colega, amigo, parceiro, sócio, o médico especialista que vai nos honrar com um tema muito importante, que é saúde mineral óssea em pacientes com doenças inflamatórias intestinais, reforçando a importância da multidisciplinaridade no cuidado de pacientes com DI. E hoje eu estou aqui com Pedro, médico reumatologista, especialista em osteometabolismo e espondiloartrite. Ele também é chefe do ambulatório de artrite psoriásica do Hospital Ipiranga e cofundador da Reumatize. Bom, e hoje, para falar um pouquinho para vocês, nós vamos então discorrer em relação a um tema muito importante e relevante, que é a saúde mineral óssea nos pacientes com doenças inflamatórias intestinais. E os objetivos da nossa conversa, então, de hoje abrangem compreender a relação entre as doenças inflamatórias intestinais e a saúde mineral óssea, identificar os fatores de risco para osteoporose e fragilidade óssea nos pacientes com DI e discutir estratégias de prevenção e manejo da saúde óssea em pacientes com DI. Pedro, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença, uma honra ter você aqui, uma delícia. A honra é minha. Ele que me ensina tudo dessa Parece. parte de interatividade aqui com vocês. E não percam, porque realmente hoje a conversa vai ser muito boa no nosso Gutcast. Muito obrigado pelo convite, Márcio. Não, a honra é minha de estar no canal, na plataforma de vocês, conversando com nossos amigos gastroenterologistas que estão se especializando em doença inflamatória intestinal. E muito do que a gente vai discutir hoje, né, a gente vai focar em doença inflamatória intestinal, mas até para o gastro, de forma geral, é muito importante, independente se tenha doença inflamatória intestinal ou não, né? A doença inflamatória vai ser um algo a mais que a gente tem que ficar atento em relação à saúde óssea, mas o gastroenterologista como um clínico, né, embora também tenham coloproctologistas que estão fazendo o curso, é muito importante que tenha essa visão, né, cada vez mais ampliada do nosso paciente. Não adianta o paciente ficar bem com o intestino e se fraturar, vai morrer. Então, a gente tem que ter muita cuidado na avaliação global do nosso paciente. Perfeito, Pedro. E eu queria já começar aqui a nossa conversa de hoje, entendendo para você como se dá essa relação entre doença inflamatória intestinal e saúde mineral óssea, como uma condição pode afetar a outra, ou seja, como a doença inflamatória intestinal ela pode afetar a saúde mineral óssea, entendendo a complexidade dessa doença. A gente sempre fala da fisiopatologia, que é multifatorial, Sim. do cuidado, que é multidisciplinar, mas na saúde mineral óssea existe também esse universo de multifatorialidade, Perfeito. onde a própria doença, né, o processo inflamatório e também o tratamento que é utilizado muitas vezes para o controle da doença, eles podem afetar essa saúde mineral óssea. Como que você vê isso na visão do especialista, Pedro? Perfeito, mas não só a doença inflamatória intestinal, mas qualquer doença inflamatória, tá? Seja imunomediada ou não, ela vai ter um papel muito ruim em relação à parte da saúde óssea. Porque a inflamação, e a gente está falando principalmente mediada por TNF-alfa, o TNF-alfa, ele, junto com interleucina 1 beta e outras citocinas pró-inflamatórias, até interleucina 17 e por aí vai, a gente sabe que essas citocinas estão implicadas na doença inflamatória intestinal. Elas ativam o osteoclasto, que é aquela célula que vai promover a reabsorção óssea. Então, as doenças inflamatórias, de forma geral, até as doenças que não são imunomediadas, mas que têm inflamação, por exemplo, um DPOC, por exemplo, que tem inflamação em grau menor, mas tem um impacto diretamente em relação à saúde do osso, né? Quando a gente fala até das doenças da reumatologia, as erosões que a gente observa, por exemplo, nas articulações, muito se deve como é que teve essa erosão. Essa citocina inflamatória vai ativar a reabsorção óssea naquele local. Mas quando a gente fala de osteoporose, é uma doença sistêmica, né? Então depois a gente vai discutir como a gente vai investigar esse paciente, né? E por mais que essa investigação, através de uma densitometria, por exemplo, vai fazer uma avaliação de coluna ou de fêmur, o que tem que ser entendido é que a doença ela é sistêmica. Então, tem a questão da inflamação, das citocinas inflamatórias. Se a gente controla a inflamação, a gente está preservando o osso. Tem a questão com o sítio, né, é o intestino, e o intestino ele é fundamental para o osso, porque é onde é absorvido vitamina D e cálcio
fósforo. Então, até um outro ponto, que entra um pouco, às vezes, em diagnóstico diferencial, até com osteoporose, mas é a questão da osteomalácia, né? A osteomalácia ela é uma outra condição diferente de osteoporose, em que a gente acaba perdendo a mineralização do osso. Então, às vezes, a gente acaba tendo uma fragilidade desse osso, não por uma osteoporose, que a gente pode discutir depois essa diferenciação, mas por uma falta de mineralização, né? E aí você pode ter essa deficiência na mineralização por falta de absorção. Então, o intestino inflamado, você vai ter menos absorção de nutrientes, né? E como você bem citou, né, tratamentos que são utilizados na doença inflamatória intestinal, e aí, infelizmente, a gente tem ainda muito paciente usando glicocorticoide. A gente sabe que o glicocorticoide, não só na doença inflamatória intestinal, mas doença imunomediada, é sempre uma terapia ponte, né, para a gente esfriar o processo inflamatório. Você começa a imunossupressor para poder tirar rápido esse corticoide. Tem paciente que não consegue tirar esse corticoide e menos dose pequenas de 5 miligramas, né, que a gente, aquela dose fisiológica, né, porque a gente, né, fez faculdade, residência, né, tem um tempinho, a gente achava que não tinha problema, mas mesmo dose pequena de 5 miligramas tem efeito deletério no osso. Então, tratamentos que são utilizados na doença inflamatória intestinal, e aí falando principalmente de glicocorticoide, existem alguns imunossupressores que podem ter também um efeito deletério no osso, que acaba citando mais ciclosporina, mas que não é utilizado muito na doença Não, inflamatória só em, intestinal, né? em casos de urgência, né? Como Urgência. Então, por exemplo, na colite aguda grave, metrexato, azatioprina, tioprina. mesalazina e os imunobiológicos não têm efeito deletério no osso. Inclusive, eles têm, até falando um pouco de efeito diretamente no osso, porque a gente tem visto isso mais estudo com artrite reumatoide, mas como chegou agora em dor de Jacques, né, na doença inflamatória intestinal, tem um efeito super positivo no osso, né? Então, a gente tem visto uma redução do processo de erosão, até comparando pacientes com artrite reumatoide que fazem os anti-TNF, eles têm um incremento ósseo além, e o inibidor de JAK também demonstrou isso. Então, Ou é seja, algo você consegue interessante. reverter. Não que a gente vai prescrever inibidor de JAK e anti-TNF para Para quem osteoporose, né? O foco de fato, o controle. controlar do processo inflamatório. Então, a gente poderia separar, do ponto de vista fisiopatológico, né, de múltiplas causas, a inflamação sendo prejudicial, e aí na questão da doença inflamatória intestinal, reduzindo a reabsorção de nutrientes, e parte do tratamento, principalmente o glicocorticoide. Eu vou sair um pouquinho aqui do nosso script, mas só para a gente também não perder o fio da meada, e você tocou em dois pontos muito interessantes. Alguns guidelines e recomendações internacionais sugerem já uma suplementação de vitamina D e cálcio em pacientes que a gente inicia o tratamento com corticoide. E alguns falam, inclusive, se a gente tem uma previsão de utilização por mais de 7 dias. Isso é correto, é adequado? Como que você recomenda que a gente faça na prática clínica? Não, perfeito. Inclusive, existe um guideline especificamente para isso, né? Inclusive, a Sociedade Brasileira tem um dela, se não me engano, acho que o último é bem recente, tem 2 anos, no máximo 3, que foi publicado, que é o guideline que fala sobre glicocorticoides, embora seja da reumato, serve para todas as doenças imunomediadas. E a questão é o seguinte: pacientes que estão em uso de glicocorticoide ou que têm fatores de risco, primeira coisa, são níveis de vitamina D acima de 30. Se o paciente tem níveis de vitamina D acima de 30, teoricamente não precisaria suplementar. Mas o glicocorticoide, ele tem uma ação que ele bloqueia a conversão da vitamina D pré-ativa para se tornar ativa. Então, geralmente, pacientes que estão em uso de glicocorticoide, eles vão ter menos vitamina D ativa, que não é o que a gente acaba dosando, a 25-hidrox, né? Então, por conta disso, mesmo que você tenha níveis acima de 30, tem assim a sugestão. Pedro, quanto é que a gente vai fazer de suplementação, né? Então, a necessidade usual, né, diária é de 1.000 unidades por dia, de 800 a 1.000 unidades por dia, dá 7.000 por por semana. semana. Então, você poderia iniciar com 7.000 por semana ou 1.000 por dia. Depois de um tempo, pelo menos de um mês, suplementando, você faz a avaliação, vê se chegou em níveis suficientes, tá? A recomendação é que seja acima de 30 nanogramas. Eu, geralmente, na minha prática clínica, eu gosto de deixar acima de 40, né? Até uma margem de segurança. E aí, não só a relação de vitamina D, tá? Mas também de aporte de cálcio, né? Ingestão de cálcio. Então, a gente sempre tenta deixar esse aporte, essa ingestão de cálcio através da dieta. Tá? Em geral, uma dieta balanceada tem mais ou menos
uns 300 miligramas de cálcio, e o que a gente deseja é que o paciente tenha pelo menos 800 a 1.000, né, miligramas de cálcio. E aí a gente acaba falando, você tem que fazer pelo menos uma suplementação na sua dieta em relação a uma ou duas medidas de cálcio, né? A gente fala medidas de cálcio que seria mais ou menos 200, 250 miligramas cada medida, que seria o quê? Um copo de leite, 200 ml, ou uma, duas fatias de queijo, ou coalhada, então a gente vai falando de leites e derivados. E aí tem que também entender se o paciente não tem, né, uma intolerância alimentar, intolerância à lactose. Às vezes tem intolerância à lactose, você toma leite sem lactose, o paciente tem intolerância, mas é mais contigo do que comigo essa questão, né? Os gastos também estão muito habituais, bastante por dentro dessa parte de intolerância alimentar. Se o paciente não consegue através da alimentação, a gente vai em relação à suplementação. Tá? Tá. E um outro tópico aqui que você tocou diz respeito ao posicionamento terapêutico. Você falou muito que existe também esse impacto na saúde mineral através da citocina TNF, né, que é uma das citocinas pró-inflamatórias mais implicadas na fisiopatologia e a mais estudada na fisiopatologia das doenças inflamatórias intestinais. Você diria que naquele paciente com uma saúde mineral óssea comprometida, a melhor droga para o controle da atividade inflamatória, ou seja, você consideraria como uma condição extraintestinal que auxiliaria em um posicionamento terapêutico ou apenas o controle do processo inflamatório, independentemente do mecanismo de ação, seria suficiente? E a minha pergunta como a gente tem algumas outras manifestações extraintestinais, onde recomenda-se, né, uma determinada droga que controla melhor aquela manifestação extraintestinal, você consideraria uma saúde mineral óssea prejudicada, uma manifestação extraintestinal que auxiliaria no meu posicionamento terapêutico? Não. Existe as manifestações extraintestinais ou extraarticulares, e existem as comorbidades associadas e existem as complicações. Eu botaria a osteoporose como uma complicação. Tá? E aí o mais importante é você controlar a inflamação, né? Essa questão que eu trouxe mais de anti-TNF, até porque o ligante do Rank, que é a substância que vai fazer com que células precursoras do osteoclasto se tornem um osteoclasto ativado, esse ligante do Rank, ele é da superfamília dos TNFs, né? Então, por isso que a gente fala muito do anti-TNF tendo esse papel protetor, mas, mais uma vez, né, se você tem uma medicação que ela é suficiente para controlar a doença, deixar o paciente em remissão, essa medicação já vai estar sendo benéfica diretamente em relação ao osso, tá? Outra coisa que eu acabei não falando, né, em relação ao guideline, e a gente pode até depois citar na estratificação de risco do paciente, é que o paciente que tiver em uso de glicocorticoide, por vezes, mesmo que ele não tenha uma osteoporose na densitometria, estaria indicado ele usar um bisfosfonato. Então, o bisfosfonato seria a primeira linha na prevenção de uma osteoporose nesse paciente. A gente não vai ficar aguardando o paciente chegar no estágio densitométrico da osteoporose, e aí, a depender do risco, por isso que eu falei, a gente vai ter que estratificar esse paciente, mas de forma geral, o paciente que faz uso de glicocorticoide por mais de 3 meses ou tem a pretensão de usar por mais de 3 meses, além de cálcio e vitamina D, esse paciente já teria até indicação de fazer uso de um bisfosfonato. Olha só aprendizado. Então, você falou aqui um pouquinho, vamos lá. Quais são, Pedro, os fatores de risco para osteoporose ou osteopenia? E eu posso dizer aqui também a osteomalácia? A osteomalácia é uma condição, vamos então só separar, né? O que Vamos. seria uma osteomalácia e o que seria uma osteoporose, né? Na osteomalácia eu tenho dois componentes no osso. Eu tenho um componente que é um componente que vai fazer a mineralização desse osso, então cálcio, fósforo, que vai fazer a hidroxapatita lá de cálcio do osso. E eu tenho os componentes celulares, né? A matriz celular. Certo. Eu tenho osteócito, eu tenho algumas fibras colágenas e por aí vai, certo? Na osteomalácia eu tenho um desbalanço. Eu tenho quase nada de mineralização em relação à própria matriz óssea. Esse desbalanço faz com que o osso ele perca a qualidade, tá? Porque esse é um conceito importante, porque quando a gente fala de osteoporose não significa ter uma baixa densidade mineral óssea. Osteoporose significa ter uma baixa resistência do osso.
só que a gente não vai no aparelho fazer um resistômetro para ver qual é a resistência desse osso. Esse osso, para ele ser resistente, ele precisa de duas coisas. Ele precisa ter uma boa quantidade, então o osso depende essa resistência depende da quantidade do osso e depende da qualidade desse osso. Hoje a gente já consegue avaliar a quantidade de osso pela uma densitometria e a qualidade existe até hoje mais disponível a avaliação dessa qualidade de osso, que é o TBS, que é o Trabecular Bone Score, que é feito já, inclusive, na própria densitometria, é só um software que ele vai avaliar como é que está a microarquitetura desse osso. Hoje está um pouquinho mais disponível e ele consegue avaliar a qualidade desse osso. E aí é importante ter esse conceito, porque determinados medicamentos ou condições de saúde fazem com que você perca muita qualidade do osso e não perca tanta quantidade. Então, ou seja, uma densitometria que pode ser até normal. Pode ser normal, às vezes o paciente está em osteopenia, mas ele apresenta um alto risco de fratura, por exemplo. E aí isso vai fazer com que você tenha uma menor resistência e explica por que 40%, 50%, inclusive, dos pacientes que acabam fraturando, quando faz a densitometria, está em osteopenia ainda. E o paciente fraturou, provavelmente porque tem uma qualidade ruim. E aí o corticoide é uma condição que piora muito a qualidade do osso. Diabetes tipo 2 é outra condição que piora muito a qualidade do osso. Então, voltando à diferenciação, o paciente que tem osteomalácia, ele tem uma desmineralização. Às vezes, a densitometria ela pode ser falseada também. Já na osteoporose, não, eu tenho uma redução dos dois componentes. Então, é equilibrado. Eu tenho tanto uma perda da parte celular, da quantidade quanto da qualidade. Da qualidade, acabo perdendo também a parte mineral. E qual é a importância de eu fazer essa diferenciação na prática clínica? Porque o tratamento é totalmente diferente, E aí é uma dica, o que acontece na osteomalácia? Você tem pouco osso sendo mineralizado porque falta os nutrientes, os eletrólitos, por exemplo. Só que os nossos eletrólitos, eles não são importantes apenas para o osso, O osso, na verdade, é um grande reservatório. Então, se você não tem cálcio, por exemplo, você não tem coagulação, você não tem sinapse nervosa, contração muscular. Então, isso tudo é extremamente importante, E o menos importante vai ser o osso. Então, um paciente que ele tem uma deficiência na absorção de nutrientes, ou até o próprio fósforo que seja, ele vai tirar esses nutrientes do osso. Então, o osso vai sofrer reabsorção para trazer esses nutrientes para a circulação. E aí uma dica é que se você está tendo muita reabsorção e tem nutrientes mais baixos, o que a gente acaba vendo no laboratório, uma fosfatase alcalina elevada, porque a fosfatase alcalina, mesmo sendo a fração total, ela é um marcador de reabsorção óssea, Ela é um marcador do osteoblasto, que faz a formação, mas toda vez que eu tenho uma reabsorção, eu acabo estimulando um pouco a formação. Então, se eu tenho uma fosfatase alcalina muito elevada e aí eu tenho um cálcio, um fósforo, uma vitamina D muito baixa, pode ser que eu esteja diante de uma osteomalácia. E aí, respondendo a sua pergunta, por que é importante fazer essa diferenciação? Porque se eu tenho um paciente que está tendo, por exemplo, uma osteomalácia, ou às vezes eu entro, por exemplo, com bisfosfonato, ou seja, eu vou parar de liberar esse cálcio para a circulação. Então, eu posso piorar a saúde do paciente, fazer uma hipocalcemia, uma hipofosfatemia e prejudicar ainda mais a parte da saúde óssea do paciente. Diferente de quando eu tenho, por exemplo, uma osteoporose. Então, quando a gente tem um paciente que a gente imagina que seja uma osteoporose, a primeira coisa que a gente acaba fazendo é excluir causas secundárias ou excluir outros diagnósticos, até porque determinado tratamento ele pode ser prejudicial para outra condição. Entendi. E aí vamos voltar então para os fatores de risco? Tá, em relação então aos fatores de risco. Baixo peso, tá? Então, baixo peso está bastante estabelecido, de paciente que tem um MC menor do que 20, 18, paciente que tem massa magra muito baixa, e aí entra um pouco do perfil do paciente quando é esse inflamatório intestinal, mas paciente sobrepeso e obeso também. Não era até então considerado como fator de risco, mas entra no conceito da resistência insulínica e do paciente com diabetes, então faz com que o paciente tenha um fator de risco também. Aí as medicações que a gente já falou, o principal é o glicocorticoide. Outras medicações são bastante implicadas, são inibidores de aromatase, são medicamentos anticonvulsivantes, principalmente anticonvulsivantes mais antigos, como fenitoína, carbamazepina. Os mais novos a gente utiliza para dor crônica, como pregabalina, por exemplo, não tem tanta implicação assim. O que a gente fica mais preocupado é com fenitoína e carbamazepina. Essas seriam as medicações mais comuns de ser prejudiciais para o osso. Tabagismo e etilismo
E o etilismo ganha destaque maior mais na população masculina, né? Na população masculina, 40, 50, chegando até cortes com 60% de causas secundárias, e o etilismo ele está. E aí, o etilismo às vezes pode estar junto com quadro desnutricional, né? Mas o etilismo, sem dúvida. Então, esses seriam os principais fatores de risco. E não podemos esquecer de história familiar, tá? Então, a gente tem que sempre questionar esse paciente se a mãe já teve osteoporose, se principalmente se mãe e pai, né, já tiveram fratura de fêmur, tá? Às vezes, se ficar um pouco na dúvida, até depois a gente pode discutir de estratégia de estratificação, tem uma ferramenta, uma calculadora que é o Frax, que é uma calculadora que está disponibilizada no site da Abraço, Abraço com 2S, pode botar lá no Google, escrever Abraço com 2S, Frax, né? Frax, e aí você vai ter acesso à calculadora, e nessa calculadora, ela é super útil para você avaliar o risco que o paciente ele tem. Mesmo que você não tenha densitometria, você consegue calcular o risco desse paciente. E aí, quando você vai avaliar, por exemplo, vai ter lá os fatores de risco, porque você vai ter que botar a idade, você vai ter que botar peso, altura, aí vai perguntar se tem história familiar, se o paciente já fraturou, se o paciente tem artrite reumatoide, né? Se o paciente tem causa secundária, que aí se tem causa secundária você vai clicar lá, e aí doença inflamatória intestinal é uma causa secundária, então tem que clicar, né? Isso vai fazer com que seja feita a estratificação de risco. Então, mesmo que você não tenha densitometria, você consegue avaliar o risco desse paciente fraturar. E se esse risco for alto, mesmo que ele não tenha densitometria, mesmo que se ele tiver densitometria e tiver uma osteopenia, você está indicado de iniciar o tratamento. E hoje a gente considera um paciente que tem um alto risco, um paciente com osteoporose. Porque se ele tem um alto risco, ele está me provando que ele, né, tem uma fragilidade, tem uma baixa resistência desse osso. Tá? Mas os principais fatores de risco são esses. E voltando um pouquinho aos fatores de risco, a gente falou de idade. A gente sabe que mulheres, principalmente que entram lá no climatério, menopausa, estão em maior risco, né, para desenvolvimento de comprometimento da saúde mineral óssea. Mas a gente tem duas situações. Os pacientes com doenças inflamatórias intestinais, e você acabou de me dizer que é um fator de risco para o impacto nessa saúde mineral óssea, são pacientes mais jovens, né, que recebem esse diagnóstico, que podem receber o diagnóstico, inclusive, na vida infantil, né? A gente tem pacientes que fazem o diagnóstico aos 2 anos de idade, 6 anos de idade, mas a gente também vem vendo recentemente um aumento da incidência da doença também em indivíduos mais idosos. Como é que a gente, na prática clínica, e o impacto, né, do tempo de evolução da doença, a gente vê esses pacientes de maneira diferente, ou eles estão incluídos ali no mesmo cenário de fator de risco, para depois a gente evoluir para essa investigação complementar e cuidados? São pacientes que têm que ser muito bem analisado, e eu fico com um pouco mais de receio dos pacientes mais jovens. Vou te explicar por quê. Porque tem a impressão que a osteoporose é uma doença de paciente com idade avançada. O diagnóstico, muitas vezes, é diagnóstico avançado, mas o processo ele é muito importante ser interrompido o quanto antes. O que acontece, né? Hoje, a maior parte dos pacientes que fazem diagnóstico de osteoporose, Marge, é feito através da densitometria. Sim. E aí, por que a gente vê mais osteoporose em pacientes com uma idade mais avançada? Isso tem muito a ver com o ciclo hormonal. Então, a partir do momento que a mulher entra na menopausa, o homem entra na andropausa, com a queda de estrogênio, isso é um estímulo para a reabsorção óssea. Mas a gente tem que entender que o nosso osso, na verdade, ele é um banco, né, de cálcio, de fósforo. Então, se ao longo da sua vida você não faz uma boa reserva, e a gente tem um pico de massa óssea que acontece mais ou menos entre 25 e 30 anos, então fiz um pico, e depois de 30 anos, mesmo que você não esteja na menopausa, você vai caindo lentamente, depois na menopausa cai mais rápido. Por isso que terapias que depletam a parte hormonal faz com que o paciente ele entre, né, em declínio mais rápido. Então, se você tem uma doença que está te inflamando e fazendo com que você tenha menos absorção, esse paciente, naturalmente, ele é um paciente que não vai conseguir ter um pico tão bom. Então, esse paciente ele vai entrar num déficit, né, Mais num balanço rápido, mais cedo. rápido, né? Então, é aquela pessoa que trabalhou, não fez a reserva, né? E aí, depois Quando para de trabalhar, fica acaba endividado, rápido. acaba rápido, né? Então, e muitas vezes esses pacientes
E aí até uma meia-culpa do médico, até porque saúde óssea, né, a parte de osteoporose não é tanto falado na graduação, nem tanto na residência médica, não, o paciente é jovem, nem lembra dessa avaliação do osso. Se a gente for avaliar esse osso com a densitometria, a gente não vai falar de osteoporose, mas a gente vai ver que esse paciente tem uma baixa densidade mineral óssea para a idade. E aí a gente tem que ficar mais atento, porque é jovem, não se preocupa muito com essa parte de saúde óssea, mas vai implicar lá na frente, independente se o paciente vai ter uma menopausa precoce ou não. Então, são pacientes que a gente tem que, na minha opinião, avaliar de maneira igual, tá? Tá. Porque se a gente não for avaliar de maneira igual, a gente vai perder oportunidades dessa população mais jovem de conseguir chegar com uma saúde óssea melhor lá na frente. Então vamos lá, Pedro, uma dica para gente. Fizemos o diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Quando eu devo acessar e como acessar a saúde mineral óssea do meu paciente com Perfeito. DI? Então, uma vez feito um diagnóstico de qualquer doença que é um fator de risco para a saúde óssea, a gente precisa ter avaliação de como é que está o metabolismo ósseo. Então, eu preciso ter um hemograma para ver se o paciente tem anemia, e até depois puxando, avaliar se tiver anemia, pode ser pela doença, pode ser por falta de ferro, e aí a gente É multifatorial na DI, olha lá, mais um e aí, multifatorial às vezes, aqui. pode até ter uma doença celíaca junto com a doença inflamatória intestinal, tem que ficar atento, né? Se o paciente estiver com níveis muito baixos de vitamina D, é uma dica de pensar em celíaca. Mas então, PCR-VHS, que vai avaliar a prova inflamatória, a gente vai avaliar cálcio, fósforo, vitamina D e PTH, para a gente entender, e vitamina D, para a gente entender o que está acontecendo, né? Se o paciente ele tem um distúrbio secundário da paratireoide ou primário da paratireoide, isso pode acontecer também. Ele pode ter uma doença inflamatória intestinal, mas pode ter uma hiperparia primária, por exemplo, e é uma oportunidade de você fazer uma avaliação precoce, né? E a fosfatase alcalina, acabei de falar, né? Então seria PTH, cálcio, fósforo, vitamina D, fosfatase alcalina, para a gente entender como é que está esse metabolismo ósseo. Importante perguntar se esse paciente já teve cálculo renal, porque uma causa secundária frequente e pouco diagnosticada é hipercalciúria. Geralmente, hipercalciúria é etiologia idiopática ou familiar, e aí se o paciente tem muito cálculo urinário, esse cálculo pode até estar no contexto de doença inflamatória intestinal, você tem muita Olha absorção de só. oxalato, faz hiperoxalúria, e o paciente acaba fazendo, né, oxalato de cálcio, que é o cálculo mais comum, mas o paciente ele pode ter uma hipercalciúria, e se ele está perdendo muito cálcio, vai sair cálcio de algum local, e vai ser do osso. E aí, esse paciente tendo, por exemplo, né, uma hipercalciúria, tem que ser tratado. Geralmente a gente entra com tiazídico mesmo, para poder evitar. Então, nesse quadro inicial, a gente solicita esses exames. Uma densitometria no momento do diagnóstico é necessária ou não? Então, a densitometria ela está indicada, né, em mulheres acima de 65 anos, homens acima de 70 ou acima de 50 se tiver fator de risco. Essas seriam as indicações formais. Mas frente a um paciente que tem uma doença crônica, eu solicitaria pelo menos para ter um baseline, tá? Para poder acompanhar esse paciente. E aí tem que tomar cuidado, né? E eu, infelizmente, pego muitos laudos errados de densitometria, porque o diagnóstico densitométrico de osteoporose, ele é feito pelo T-score. E o T-score a gente utiliza em mulheres após a menopausa e homens acima de 50 anos. Então, às vezes, você vai ver uma mulher jovem com 30, com 38 anos que não entrou na menopausa ainda, e às vezes vem com o diagnóstico lá de osteoporose. Nesse paciente jovem, a gente tem que avaliar o Z-score, né? E o Z-score, a gente não fala osteoporose, a gente fala baixa massa óssea ou massa óssea normal para a idade, né? Porque senão depois pode gerar um pouco de confusão, tanto do ponto de vista de intervenção terapêutica, não, porque existe um diagnóstico densitométrico de osteoporose e existe o diagnóstico clínico de osteoporose, tá? E a gente avalia sempre, Marjorie, a coluna, né, e o fêmur, tá? Existe também o diagnóstico de densitometria de osteoporose pela densitometria do rádio, mas o rádio a gente só deixa para situações específicas e que o paciente não pode fazer a coluna, por exemplo, fez uma artrodese, ou tem muita osteoartrite, e não pode fazer pelo menos no fêmur, já fraturou os dois fêmurs, ou tem uma osteoartrite importante, são condições artefatos que impossibilitam você avaliar corretamente esses sítios. Aí sim que a gente acaba dando mais bola pro rádio. Às vezes você não pede e faz parte do protocolo e vem, e às vezes vem osteoporose no rádio, mas a gente vai se concentrar principalmente na coluna
e no quadril, né? No caso, no fêmur. Então, o laboratório é importante até para descartar causas secundárias, né? No caso, já está com doença inflamatória, a densitometria, e em geral a gente pede, não é obrigatório você pedir logo de cara, mas é importante a gente pedir também uma radiografia de coluna dorsal e lombar. Por quê? Cerca de 70%, ou seja, 2/3 das fraturas, né, na osteoporose, elas são assintomáticas. Então, até uma das indicações que a gente tem de fazer é se o paciente ele perde mais do que 4 centímetros de altura comparado à idade jovem, ou 2 centímetros de altura em um ano. Então, a gente tem que investigar de forma ativa fratura vertebral. Porque aí a gente vai chegar então no diagnóstico de osteoporose. Ou o paciente, você aplicou lá o FRAX, calculou o risco, ele é alto risco, né? Então isso já seria um diagnóstico de osteoporose e você iniciar a terapia. Ou o paciente tem um diagnóstico densitométrico de osteoporose. E a terceira possibilidade é a fratura clínica. Se o paciente tem uma fratura, ou seja, uma redução da altura, né, da vértebra, por exemplo, ou tem uma fratura de fêmur, que a gente considera como fraturas maiores, e aí, lógico, essas condições são ocasionadas por baixo impacto, por exemplo, a pessoa escorregou, tropecei, escorregou, não, mas é da própria altura e fraturou, é baixo impacto. Então, ela está provando para você Que ela que tem o uma osso que tem uma fragilidade. fragilidade óssea. Então, isso já é diagnóstico, independente da densitometria, independente de qualquer exame, né? E a gente considera mais, fraturou o tornozelo. Aí, essas condições, esses outros ossos, a gente tem um fator de risco para fraturar fêmur e coluna, mas a gente não considera categoricamente. A gente considera categoricamente fratura maior. Fratura maior é fratura de vértebra ou fratura de fêmur, lógico, num contexto de baixo impacto. Perfeito, perfeito. A gente já falou então aqui um pouquinho do diagnóstico e avaliação, dos métodos de avaliação. E uma pergunta que sempre me fazem: como que a gente deve solicitar densitometria óssea? É só a gente escrever densitometria óssea? Ou qual é a importância da gente esclarecer no nosso pedido, assim como a gente faz na colonoscopia, qual que é a nossa suspeita, qual é a condição do paciente, até para que esses protocolos se adequem um pouquinho mais? Olha, Marjorie, diferente dos outros exames de imagem, né? Eu vou pedir um ultrassom para você avaliar, né, a doença inflamatória intestinal, uma ressonância. A A densitometria densitometria, não tem tanta importância assim, né? Você vai solicitar uma densitometria, às vezes você tem que fazer uma justificativa, mais questão mais administrativa. ok, Às vezes o convênio não libera, ainda mais se for um paciente mais jovem, que jovem, é o contexto. Então, a paciente com fatores de risco para osteoporose, né? Então, e basta. basicamente, basta, né? Existem alguns protocolos que orientam o paciente a fazer uma descontinuação, se estiver fazendo suplementação de cálcio, a descontinuar o cálcio por 48, 72 horas antes, né? Mas são poucas clínicas que ainda têm uma recomendação mesma dessa, mas são poucas clínicas que acabam seguindo, mas tem pouca interferência, né? Eu lembrei agora uma coisa, em relação à suplementação de cálcio. Então, a gente falou lá, o paciente tem que ter uma boa dieta, se o paciente não conseguir ter uma boa dieta, a gente vai suplementar, né? De que maneira? Mesmo sendo esse paciente somente como um paciente considerado como um fator de risco, não necessariamente com uma saúde óssea comprometida. Perfeito, porque assim, é um paciente que ele tem uma doença inflamatória, é um paciente que tem uma hipovitaminose D, ou mesmo que tenha osteopenia, mesmo que não tenha osteopenia, isso deve ser para todo mundo, É né? uma Porque estratégia de de prevenção. prevenção. A gente tem as necessidades basais, né, iguais a qualquer outra pessoa. Uhum. Quem tem uma condição de fator de risco, aí a gente tem que ser mais exigente, né? Então, se você tem, né, está nesse contexto, e pacientes com doença inflamatória têm isso, aí teria que ser recomendada a suplementação. E a suplementação de cálcio, caso você não consiga fazer através da dieta, hoje a gente tem dois principais sais de cálcio no mercado, né? Então, tem um carbonato de cálcio e tem um citrato de cálcio. O carbonato de cálcio, ele, dentre os efeitos adversos mais comuns, é dispepsia, diarreia, que aí no paciente com doença inflamatória isso já acaba sendo talvez mais sensível, às vezes pode até gerar um pouco de confusão, né, na hora Sim, de sim. sintomatologia, né? Mas pode ser que o paciente se dê super bem, é um sal que é mais barato e pela conformação do carbonato de cálcio você consegue botar 500 miligramas num comprimido Só. só, né? O citrato de cálcio, a gente não consegue ter um comprimido com 500 miligramas por condições da própria molécula, então geralmente os comprimidos são 250 miligramas, só que ele tem uma tolerabilidade muito maior. E aí outra vantagem, né?
O carbonato de cálcio, ele precisa ter uma certa acidez para ser absorvido. Então, se o paciente está usando algum inibidor de bomba, por exemplo, né, ou fez alguma gastrectomia subtotal, perdeu a produção ali de ácido clorídrico do estômago, ele vai ter um prejuízo para absorver Absorção. esse carbonato de cálcio. Então, pacientes que são gastrectomizados ou que você usa um inibidor de bomba de forma frequente, o mais indicado seria fazer o uso de citrato. E a outra indicação também que seria preferível fazer o uso de citrato se o paciente tiver cálculo de repetição. Então, o citrato ele vai acabar dando o citrato é um grande solvente, né, do sistema urinário, então, paciente que tem nefrolitíase de repetição, se precisar suplementar, o mais recomendado seria com citrato de cálcio. Tá ótimo. E você falou um pouquinho assim, a gente vai ter lá a densitometria índice ou a densitometria baseline Uhum. e essa avaliação do paciente naquele momento. E aí, daqui para frente, como que eu devo monitorar esse paciente frente às alterações? Então, um paciente que ele tem uma saúde mineral óssea adequada, Uhum. aquele que tem uma saúde mineral óssea mais comprometida, eu colocaria aqui como osteopenia, e como que eu vou avaliar esse paciente ou monitorar esse paciente com osteoporose daqui para frente? Intervalos de tempo, forma de avaliação, quais são os métodos que a gente usa? Perfeito. Então, a gente está falando do paciente com doença inflamatória, então, um paciente que Sim. tem fatores de risco Que a inerentes, gente né? não vai. O fator de risco relacionado a um tabagismo, etilismo ou algum estilo de vida, como obesidade, né? A gente pode atuar, Sim, mas a doença inflamatória a gente não tem como atuar a não ser controlando sim. o processo inflamatório. Ou seja, eu posso diminuir esse fator de risco, mas entendendo que somente pela condição de base, mesmo né, a despeito de um processo inflamatório controlado, aquele fator de risco ele continua presente, né? Não, continua, até porque você pode até ter ainda uma inflamação subclínica e ter um fator desabsortivo e por Uhum, aí vai. uhum. Bom, pacientes que têm, então, fator de risco nesse caso, eles têm que fazer uma densitometria, você pode pedir de forma bem simples, densitometria óssea, de preferência sempre no mesmo local, isso é muito importante para poder Certo. fazer a comparação, de preferência no mesmo local, na mesma máquina, isso a gente pode até depois comentar o porquê. E aí poderia ser a cada 2 anos. Se o paciente tiver um diagnóstico já de osteoporose, aí seria anualmente, mas a cada 2 anos seriam suficientes para fazer essa monitorização. E o porquê de ser no mesmo Por local? quê? Para a gente poder, porque existem variações, inclusive da pessoa, do técnico que faz, então o posicionamento do fêmur, Uhum, a calibração do aparelho, uhum, e uhum. aí todo o laudo de densitometria, né, obrigatoriamente tem que ter, e a gente vê vários que não tem, e aí talvez falta de fiscalização, e até um indicador de qualidade ou não, tem que ter um MVP, né, que é o MVP não, a mínima variação significativa, o MVS, mínima variação significativa, que é assim, você piorou 2%, isso é relevante ou não Não é? é? Se piorou 3% ou ganhou 4%. Então, se tiver acima dessa mínima variação significativa, é porque é significativo. Negativo. E como é que isso é feito? Vou pegar você, mas vou fazer 15, 20 densitometrias em você, né? Então, você vai fazer, geralmente acho que são 3 ou 4, né, que é feito para poder avaliar qual é a mínima variação. Então, eu peguei, você levanta, te posiciono, faço. Aí levanta, te posiciono, eu Eu faço. faço. E aí eu vejo qual é a diferença, né? E porque vai ter diferença, não vai ser totalmente igual. Então, se eu tenho até uma dica, se você tem um MVS muito alto, significa que aquele local não é tão legal, porque você está tendo muita variação só de questão de posicionamento, né? Então, se você tem, por exemplo, uma perda de tantos por cento de massa óssea e essa perda está acima do MVS, é porque é uma perda significativa. Isso você tem que ser um sinal de alerta e falar, "Oxe, onde que eu estou errando? Né? Se a paciente, será que não está tendo uma boa adesão em relação à dieta? Será que a doença está mais inflamada? Se foi porque eu usei remédio? E aí, a depender se está tendo uma perda consequente, isso até é um indicativo de você entrar com uma terapia para tratar a osteoporose, mesmo que às vezes o paciente não esteja na faixa Estabelecido da da osteoporose. osteoporose. Então, isso pode ser, eu já vou entrar, por exemplo, ele Entendi. botar no contexto de doença inflamatória, eu já vou entrar, por exemplo, com ácido zoledrônico, né? Ou vou entrar com, por exemplo, com denosumab. Aí vai depender muito da sua expertise, se tiver alguém para te ajudar, né? Geralmente um reumato ou endócrino. Né? Obviamente. Mas um ácido zoledrônico eu acho que é super tranquilo
e já faz muita diferença, né? Porque a gente sabe, é difícil encontrar reumatos por aí, né? Endócrinos também, talvez menos difícil do que reumato. Aí tem muito endócrino que não faz a parte osteometabólica, geralmente todo reumato faz, né, a parte osteometabólica. Então, se você tem um paciente com fator de risco, já está, né, tudo com a faca e o queijo na mão, pelo menos fazer uma intervenção com um ácido hialurônico já ajudaria bastante nesse paciente. Joia. Então, assim, fica muito claro. Acho que o nosso bate-papo também hoje não é para a gente indicar o tratamento, enfim, da importância aqui, reforçando a importância dessa equipe multidisciplinar, né, no cuidado com o paciente com doença inflamatória intestinal. Mas eu gostaria agora, para a gente finalizar com chave de ouro, falar um pouquinho das intervenções e tratamento. Tá. E falar um pouquinho, a gente, como gastroenterologistas, coloproctologistas, pediatras dedicados ao atendimento e ao cuidado de paciente com doença inflamatória, muitas vezes a gente não tem a técnica, muitas vezes, né? A gente não domina aqui a técnica e a expertise do tratamento farmacológico. Mas algumas intervenções não farmacológicas, como mudança de estilo de vida, também são fundamentais para que a gente possa preservar essa saúde mineral óssea. Então, queria que você falasse aqui muito brevemente, para a gente encerrar, Pedro, quais seriam aqui as estratégias farmacológicas e não farmacológicas, e essas especialmente que nós podemos incorporar na prática clínica diária, que a gente pode sugerir para o nosso paciente e, obviamente, uma vez identificado, lançar mão de um especialista para que a gente possa ainda mais melhorar a saúde holística, essa saúde global do nosso paciente. Perfeito, Marjorie. Concordo 100% contigo. E aí a primeira coisa é suspeitar e identificar esse paciente de risco mesmo, tá? Quanto mais cedo a gente conseguir intervir, melhor desfecho a gente vai ter. Então, o gastroenterologista, o coloprocto, seja, que esteja fazendo esse curso, é importante que tenha noção do quão impactante é a doença inflamatória intestinal na saúde óssea e, sabendo disso, vai ter entrar agora um checklist para avaliar a saúde óssea. Então, isso já é muito importante. E aí, seja solicitando os exames iniciais, que a gente citou anteriormente, seja com uma densitometria, e fazendo o básico seria avaliar, né, então, a vitamina D e fazer a suplementação de vitamina D, ver também como é que está a dieta em relação a cálcio. Você falou de mudança de estilo de vida, atividade física, né? A atividade física é interessante porque às vezes o paciente está lá e faz academia 7 vezes por semana, não sei o que, e tudo mais, tudo certinho, e aí ele vai depois fazer uma nova densitometria, poxa, ganhei 1%, não ganhei nada, faço bastante exercício, mas o poder que o exercício tem no incremento da massa óssea é muito baixo, tá? Mas ele é super importante, porque tonifica músculo e reduz risco de queda. Então, assim, o exercício ele é super importante, o que tem mais incremento na massa óssea são os exercícios de impacto mesmo, tá? Então, a pessoa caminhar, por exemplo, não vai ter incremento nenhum. Para fazer uma musculação, fazer algo que seja de impacto, para fazer aquelas microlesões e ter a regeneração, é o que vai ter um aumento de massa óssea, mas se aumentar, vai uns 5% no máximo, né? Mas ele tem a importância da parte de saúde óssea, musculoesquelética, por ter melhor força, trofismo, equilíbrio e menor risco de queda. Tá? Então seria, e lógico, não beber, não fumar, então seria essa parte não farmacológica que seria mais importante. E do ponto de vista farmacológico, a gente tem duas classes de tratamento. Nós temos os tratamentos que são antirreabsortivos e nós temos os tratamentos anabólicos. Os medicamentos antirreabsortivos, nós temos os bisfosfonatos, né, e o denosumab. E bisfosfonato tem os orais, que aí provavelmente vocês não vão ser tão interessantes. Depende se o paciente tiver uma retocolite ulcerativa, não tem tanto sintoma alto, não tem tanta Impacto de sintomatologia reabsorção, de né? reabsorção, e aí pode ser lançado mão bisfosfonato oral, ou se não, o bisfosfonato endovenoso para os casos que tenha ou contraindicação oral ou doença do refluxo, né, para evitar né, o esofagite erosiva por conta dos bisfosfonatos orais, ou se você quer um tratamento mais potente, ou ter até certeza que o paciente está tomando, né, que às vezes você prescreve e o paciente acaba às vezes não tomando, então quando faz endovenose, a gente tem certeza que o paciente está em uso. Então, temos os bisfosfonatos e temos o denosumab, né? O denosumab ele vai bloquear lá o ligante do rank que vai agir na ativação do osteoclasto, e aí tem uma droga também bastante potente, similar ao ácido zoledrônico, alguns estudam até um pouco mais potente que o ácido zoledrônico, e é importante falar nessas duas diferenças, é porque
O bisfosfonato, ela é a única classe farmacológica que ela tem um efeito residual. Então, mesmo que você pare, ele vai continuar agindo. O denosumab, ele não tem esse efeito residual. Então, uma vez que o paciente para, você tem que fazer alguma coisa. Então, não vou dar um denosumab, melhorou, vou suspender. Você não pode fazer isso. Porque se você fizer isso, você vai ter um rebote. Então, essas células que estão paralisadas, que não vão reabsorver, elas vão acordar, uma fome óssea, e você vai ter uma reabsorção intensa, e aí tem vários trabalhos mostrando, e está bem clássico, que o paciente pode ter risco de múltiplas fraturas vertebrais com a suspensão do denosumab. Então, sempre quando for suspendido o denosumab, você tem que entrar com Eu já tive bisfosfonato. paciente, Pedro, que fez essa interrupção abrupta, que teve uma... Osteonecrose de mandíbula. Eu nunca tive nenhum paciente, felizmente, em relação a porque essa descontinuação do denosumab, que é mais descrito na literatura. Eu já tive um paciente de múltiplas fraturas vertebrais, né? O que a gente vê mais de efeito adverso com os antirreabsortivos, aí seria, né, osteonecrose de mandíbula ou fratura atípica, né? A fratura atípica é quando o paciente ele fratura o fêmur abaixo do colo do fêmur, na região trocantérica, e isso está mais associado a uma intensa inibição da reabsorção óssea. Então, você inibiu tanto essa reabsorção, esse osso não vai ser reabsorvido, só que ele não vai ser renovado. Então, esse osso ele fica velho e aí você pode fraturar, né? E aí está muito associado com os antirreabsortivos, né? Principalmente bisfosfonato. O paciente passar 7, 10 anos tomando, por exemplo, um bisfosfonato, ou os pacientes, às vezes, oncológicos, que faz uso, por exemplo, Sim. zoledrônico, em vez de fazer uma vez por ano, que nem a gente, eles fazem a cada 3 meses, a cada 3 semanas, por exemplo, e acaba tendo muito mais efeito adverso do que a gente. Às vezes é uma briga com um dentista, né? A gente acaba tendo bastante trabalho na conversa, porque eles ficam super com medo desses efeitos adversos, Sim. mas esses efeitos adversos são muito, muito raros. A gente salva mais de 150 pacientes de uma fratura, para ter algum evento assim, e também não é o fim do mundo. O fim do mundo é o paciente fraturar o fêmur, né? Então, a gente tem que ter um pouco de consciência. Eu sempre falo tentar conversar com o dentista caso tenha essa questão envolvida. E aí nós temos os tratamentos anabólicos, né? E aí, por muito tempo, a gente tinha a teriparatida e a baloparatida, embora a baloparatida não tenha no Brasil. Então, a teriparatida, desde lá dos anos 2000, que a gente tem como anabólico, e no último 4 anos, se não me engano, foi lançado o romosozumab, né, outro biológico, que ele tem um efeito principalmente anabólico. Por que principalmente? Porque ele também tem um efeito antirreabsortivo. Então, o romosozumab é um tratamento que é considerado um tratamento anabólico. A diferença para a teriparatida é que a teriparatida você vai utilizar por 1 ano e meio, 2 anos, né, todo dia, subcutâneo. O romosozumab você vai utilizar uma vez por mês, por 12 meses. Então, um tratamento mais curto, super potente, e tem uma ação também no fêmur, que a teriparatida não tem uma ação tão boa no fêmur, né? Então, são essas duas terapias. E assim como eu falei do denosumab, eu falo da teriparatida e do romosozumab. Não tem o problema do efeito rebote, mas se você não deixar nenhum tratamento após o anabólico, o paciente vai começar a perder tudo o que ganhou, né? Então, a terapia sequencial você está com denosumab, você vai para um bisfosfonato, você está com um anabólico, você vai ou para denosumab ou para um bisfosfonato. E era essa a minha pergunta, você não faz eles em combo, você faz eles em monoterapia e depois você mantém ele com outra classe, vamos fazer essa analogia, perfeito, né? Não existe uma recomendação hoje nos guidelines de terapia dual, né, terapia combinada, mas a gente tem algumas situações que a gente acaba fazendo, né? Então, o paciente que está com denosumab, por exemplo, e eu vou fazer um anabólico para ele, mas se eu tirar, por exemplo, o denosumab, eu posso ter um efeito rebote, né? Então, às vezes eu deixo o denosumab e só acrescento o romosozumab, por exemplo, ou teriparatida, né? Então, você tem essas possibilidades em situações bem específicas, assim, é a minoria dos casos, Tá joia. Pedro, obrigada. Eu que agradeço. Foi uma super aula. Vocês veem que a gente precisa estar constantemente atualizando os nossos conhecimentos. Como é importante a gente ter colegas ao nosso lado, colegas capacitados, para que nos auxiliem na condução de um manejo de um paciente tão complexo como é o paciente com doença inflamatória intestinal.
Eu espero que vocês tenham exaurido aqui conhecimento no nosso episódio do GutCast e fiquem ligados para mais episódios do GutCast e a gente vai disponibilizar todas essas leituras complementares que o Pedro sugeriu aqui, com um resumo da nossa conversa de hoje. Até mais, até o nosso próximo GutCast. Muito obrigada. Obrigada, Pedro. Obrigado, Mari. Tchau, tchau. Tchau, tchau.